Boa noite. Uma boa noite a todos, muita luz e muita paz. Prazer estar com vocês em mais uma aula, nas nossas quintas-feiras, do nosso grupo de estudos psicológicos. Vamos dar sequência aí na obra Plenitude. Hoje, dando sequência à aula sobre o tema sofrimento, ao qual o livro abrange, segundo capítulo, Análise do Sofrimento. Agradecidos então a Jesus, aos nossos mentores, guias, protetores, amigos espirituais, aos amigos espirituais do grupo Amigos da Espiritualidade, ao qual essa casa tem vínculo, aqueles que nos acompanham da espiritualidade maior também, o nosso muito obrigado. Vamos fazer então a nossa prece inicial, a nossa reflexão inicial para a abertura dos trabalhos. Eu vou ler para vocês um livro, uma prece, que é um pequeno cântico do Espírito João de Deus, livro Parnaso de Além Túmulo, capítulo 18, Francisco Cândido Xavier. Diz assim: O Senhor da verdade e da clemência concedeu-nos a fonte cristalina da prece, água do motor pura e divina, que suaviza os rigores da existência. Toda oração é a doce quintessência da esperança ditosa e peregrina, filha da crença que nos ilumina os mais tristes refolhos da consciência. Feliz o coração que espera e ora, sabendo contemplar a eterna aurora do além pela oração profunda e imensa. Enquanto o mundo anseia, estranho e aflito, a prece alcança as bênçãos do infinito, nos caminhos translúcidos da crença, que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado, boa noite novamente, e vamos compartilhar aqui a apresentação para darmos sequência ao nosso tema. Do livro Plenitude, Análise dos Sofrimentos, tá? Esse é um livro e uma das partes que eu gosto bastante, esse tema, tá? Frase da mentora Joana: a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorrem no passado. Então, análise do sofrimento. Buda, olha que interessante, tá? A mentora, não é, espírita, divulgadora da doutrina espírita, falando de Buda. Porque simplesmente aqueles que têm o conhecimento da doutrina do príncipe Gautama sabe que 5 séculos antes do Cristo, a doutrina dele é baseada, ele baseou-se a sua vida para entender o sofrimento e criou técnicas que existem até hoje para a gente superar o sofrimento. Então, é muito interessante isso, pela primeira vez que eu li, vendo Joana falando de Buda e comprovando, né, a importância desse grande guia da humanidade, que realmente foi, não é? Muito antes de Cristo, no Oriente, tá? E como a gente vê que as coisas, não é? A verdade é sempre dita por muitos e em vários lugares, por muitas pessoas, de muitas crenças e de todos os lugares, né? Essa é a grande universalidade, não é? Que é baseada, né? Todo o edifício da doutrina espírita é baseado nessa grande universalidade, né? A verdade tem que vir de qualquer pessoa e de todos os lugares. Então, diz a mentora, Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória do sofrimento. Ele dizia isso. Ele descobriu, então, que, vou ser bem simplório aqui, tá? Mas, se vocês quiserem
empenhar-se aí, mergulhar nos livros budistas e na doutrina de Buda, ok. De uma forma bem simplista é isso. Então, Buda descobre, então, abandonando o palácio, não é? E vendo como vivia o povo, né? Os míseros plebeus, não é, da época, ele um grande príncipe coberto de riquezas em um palácio, ele abandona aquilo, é o que conta a história, e vai viver, não é, conhecer, viajar, caminhar entre o povo, não é, entre o seu povo, descobre então que a vida é sofrimento, que todos sofremos. E isso, obviamente, que psicologicamente é uma grande verdade. A gente sabe disso. Todos sofremos, uns mais, uns menos, tipos diferentes, sofrimentos iguais. Todos sofremos, a verdade é essa. Então ele ensina, então, não é? E aí tem toda a sua história de tanto tempo meditando lá aos pés da árvore sagrada, iluminação. Então ele define que a única, ele é categórico. Função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. Então, sofremos e precisamos nos empenhar e termos como meta única, como função única da vida, a vitória sobre o sofrimento. Vamos tentar entender como isso funciona. Após tentá-lo, diz ela, mediante o ascetismo, ou seja, a vida recolhida na meditação, o ascetismo mais austero, com as disciplinas mais rígidas, o jovem Gautama afastou-se do monastério com alguns candidatos desanimados e foi meditar, então, calmamente, e ele logra a iluminação, ou seja, o samadhi, não é? Que é um estado alterado de consciência. Estabeleceu a teoria, então, agora começa, não é, a nos interessar à luz da doutrina espírita. Buda, então, estabeleceu a teoria do caminho do meio, não é? Em que, obviamente, a gente chama também, à luz da doutrina espírita e de todas as ciências, o equilíbrio. Teoria do caminho do meio é a teoria ou é a lei do equilíbrio para alcançar a paz. Nem mais aquela austeridade cruel, ou seja, massacrar o corpo, não é? Crucificar o corpo, flagelar o corpo, não é? Isolar-se da humanidade, não. Sem essa austeridade cruel, doentia, e nem as dissipações comuns, os vícios, as paixões, mas o equilíbrio pela meditação. Ele descobre, então, que esse equilíbrio para a gente alcançar a paz é pela meditação. Ou, que a Joana traz, viagem interior. O que o Sócrates já dizia lá, logo depois de Buda, só que na Grécia, conhece-te a ti mesmo. Não é viajar para dentro para autodescobrir-se, para autoconhecer-se. Voltou-se, então, para a libertação dos homens e estabelece, aqui entrando na doutrina dele, as 4 nobres verdades. Não é? Então, Buda define 4 verdades nobres, ou 4 grandes verdades. O sofrimento, que ele existe, a primeira, em suas origens, a cessação do sofrimento, não é? As origens do sofrimento, a segunda, a cessação, ou seja, interromper o sofrimento, o círculo do sofrimento, a terceira, e os caminhos para a libertação do sofrimento. O quarto, são as 4 nobres verdades do budismo, da doutrina budista. Aqui, tudo muito simples e resumido. Segundo as suas reflexões, o sofrimento se apresenta sobre 3 formas diferentes. Hoje a gente vai dar, porque os caminhos, não é? E o tema é complexo, dessas 3 fontes de sofrimento, tá? Ou formas, a gente vai conseguir ver uma.
por causa do tempo. Mas, ou seja, ao longo aí das semanas, a gente complementa. Então, são 3 as formas do sofrimento. São elas, a primeira, o sofrimento do sofrimento. Ou seja, alguém que sofre pensando que vai sofrer. Vamos deixar assim. Uma primeira, não é? Uma primeira e simples explicação. O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência, ou seja, do medo da mudança, e o sofrimento resultante dos condicionamentos morais, dos vícios, das paixões inferiores, dos maus hábitos, enfim. Tá? Então, são 4 as nobres verdades. Claro, vocês terão a apresentação depois, eu publico, não é? E 3 as formas, os tipos de sofrimento humano. Vocês estão conseguindo escutar bem aí? Sim. Certinho? Então tá bem. Aqui também. Seguimos aqui. Qualquer coisa me gritem, tá? Vamos lá. O sofrimento do sofrimento é resultado das aflições que ele mesmo proporciona, não é? Vamos lá. Agora que a gente já tem a neurociência a nosso favor e a psicologia, é tipo assim, alguma coisa começou a doer. Comecei a ter um mal-estar, por exemplo, não é? E automaticamente eu já começo a sofrer conscientemente por essa dor e esse mal-estar. Entenderam? A dor só e o mal-estar já é um sofrimento, porque tira-nos do nosso eixo de equilíbrio. Ninguém gosta de ficar com uma dor, não é? A gente vai tomar um remédio, se sabe o que é. Se não sabe e o remédio não fez efeito e aquilo permanece, tu vai no médico. Agora, qual é a nossa tendência humana? Vem a dor, vem a frustração. Essa dor ela pode ser física, orgânica e psicológica também. Uma dor emocional. Aí eu começo a sofrer em cima dessa dor. Então, o sofrimento do sofrimento é resultado das aflições que ele já proporciona. Então, o sofrimento, quando vem, ele já traz um desconforto. E sofrer com o sofrimento é aumentar ele de forma consciente. Então, a dor macera os sentimentos. Quando a dor é muito forte, não é? Quando a frustração e o desencanto emocional é muito forte, não é? Nós nos desequilibramos emocionalmente. É o que ela fala, a dor macera os sentimentos, castiga os nossos sentimentos. Nós ficamos frustrados, chateados, deprimidos, tristes. Isso é sofrer 2 vezes. Ok? Então, essa maceração desencoraja as estruturas psicológicas frágeis. Aqui é a Joana. Infelicita, leva a conclusões falsas e estimula os estados da exaltação emocional ou de depressão, conforme a estrutura íntima de cada vítima. Querem ver o exemplo? Tá? A pessoa tem lá um mal-estar, vai no médico, faz uma bateria de exames, não é? Descobre, sei lá, eu estou falando aqui dando um exemplo hipotético, tá? Descobre lá um nódulo em algum lugar, faz uma biópsia desse nódulo, câncer. Bem no início. Recebe o diagnóstico. Há tratamentos. Hoje, para tudo há tratamentos. Só para uma coisa não existe tratamento médico clínico: a morte súbita. Te dá um piripaque de uma hora para outra e tu não volta mais. Ou seja, a morte veio e te carregou e não deu aviso prévio, não é? A doença, a enfermidade é um aviso prévio. Não estou nem entrando aqui na parte kármica, entenderam? Nem entrando nesse detalhe do karma. Então, recebi lá câncer. Há tratamento. Então, existem inúmeras estatísticas, diversas, milhares, se vocês forem procurar. Eu sei que existem
centenas, talvez alguns milhares de tipos também de neoplasias cancerígenas, mas cada uma tem a sua estatística. Do começo, sei lá, tem 90% de chance esse tipo. Se começar a tratar de cura, 80% aquele, 70% outro, 95% outro. O que a gente já come? Geralmente, ninguém gosta, obviamente, e ninguém quer receber um diagnóstico desse. Então, primeira coisa que eu entro é em desequilíbrio. O que ela fala, a dor macera os sentimentos. O diagnóstico vai me dar uma dor sentimental terrível. E isso vai desencorajar, vai fragilizar a nossa estrutura psicológica e emocional, trazendo infelicidade, depressão, conclusões falsas do tipo, pô, vou morrer. Tenho câncer, não é? Então, estados de exaltação emocional que, além da enfermidade do diagnóstico dela e da dor que ela está causando, do desconforto que ela está causando, já ser um sofrimento, tu multiplica isso, às vezes 2, 3 vezes mais, sem nem pensar que daqui a pouco é tratável. Quando não é morte súbita, talvez possa até eu estar me esquecendo, não sou cientista nem médico de alguma outra coisa, mas olha, eu acho que é a grande, a imensa maioria das dificuldades orgânicas e das enfermidades, tudo tem tratamento, não é? Então, aí que ela entra. Apresenta-se, então, sobre 2 aspectos, ó, o físico e o mental, na imensa área das patologias geradoras de doença. Nesse caso, o sofrimento é como uma doença e resultado dela. Alguém que te abandonou, por exemplo, ou uma frustração muito grande que tu teve do fracasso, e que não é fracasso, é aprendizado, mas que tu considera fracasso do empreendimento que não deu certo. Então aquilo já te causa uma dor e um desconforto emocional. E aí tu pega e fica cultivando a tristeza e te deprime. Então, ou seja, aqui não é o outro aspecto, o outro exemplo físico, esse não é que eu dei da neoplasia, e o mental. Então, essa é a nossa tendência, a tendência humana é essa, ou seja, sofrer depois com o sofrimento que veio antes. É o que chama o sofrimento do sofrimento. E a gente vai sofrer dores e desconfortos e enfermidades desde quando nasce até a velhice. Essa é a verdade. Então, pensando logicamente, conscientemente, vale a pena eu sofrer além daquele desconforto ou daquela enfermidade ou daquela frustração emocional que já veio? Claro que logicamente não é. Mas o que acaba acontecendo? Nós nos desequilibramos. E aí aumentamos, não é? Muito além do que é o normal ou o natural. É como assim, puxa, eu vou tratar uma doença e daqui a pouco vou ter que tratar outra também. Uma psicológica, uma tristeza, uma depressão, uma síndrome do pânico, porque me causou a não interiorização e aceitação do diagnóstico que eu recebi ou da frustração emocional que eu tive. Sofrimento do sofrimento. A gente vai ficar nesse tema toda essa aula, tá? As doenças, porém, são inevitáveis na existência humana, ela diz, em razão da constituição molecular do corpo, dos fenômenos biológicos a que está sujeito nas suas incessantes transformações. Então, a doença e a enfermidade é do corpo, é do mundo de provas e expiações, é desse tipo de matéria que vivemos. Então, quando ela vem, vamos tratar. A gente enfrenta sem desequilibrar-se. Se não conseguir sozinho, a gente procura ajuda, eu vou fazer terapia, entendeu? Mas eu não posso sofrer além daquilo que a enfermidade porventura está me trazendo. Então são inevitáveis as doenças. Não tem quem não adoeça. Não tem quem não sinta dor. Não tem quem não sofra. Mesmo o asceta que vive sozinho na montanha lá meditando 12 horas por dia, o corpo dele também se depaupera, porque é lei da gravidade.
A abrangência da ação da matéria sobre o espírito, particularmente nos estágios mais primitivos, é o nosso, enseja sofrimentos constantes em face das doenças físicas contínuas e das distonias mentais frequentes. Então, a gente, além do físico, tem o mental. Por quê? Pela nossa psicosfera densa em que vivemos. Então, a psicosfera, a energia e tudo que é energia altera o nosso mental para pior, para o desequilíbrio, e para melhor, para o equilíbrio. Por isso o postulado evangélico, orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. Então não tem como, entendeu? Às vezes a gente vai ficar negativo, às vezes nós estaremos tristes, o que a gente não pode é cultivar aquilo. Mas a vida é isso, né? É que nem aquele aparelhinho lá com os raiozinhos lá do coração, aquele aparelho médico, né? Quando fica numa linha lá, tu morreu. Fora isso, é altos e baixos, né? Fica aquele um monte de raiozinho para cima e para baixo. Ali eu tô vivo, tá? Então, faz parte, o sofrimento faz parte da vida. A dor faz parte da vida, não é? As dores físicas e emocionais. A morte só não faz parte como é a afirmação da vida. Eu estou vivendo porque há morte. A semelhança do buril agindo sobre a pedra bruta, buril é como se fosse a palhadeira, aquela, né, o pedaço de metal que o artista lá lapida a pedra, o basalto, o mármore. A semelhança, então, do buril agindo sobre a pedra bruta e lapidando-a, as doenças são mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que a encarcera. Aqui ela fala à luz da doutrina espírita. Nós temos a dor resgate. A dor resgate, karma. Buda que trouxe pra gente aí. Tá? O karma, doutrina espírita, causa e efeito. Então nós temos a dor resgate, karma, causa e efeito. Mas tem a dor buril também. Não é? Se nós ficamos numa vida mediocrizada, uma vida em que eu viva só para dentro do meu egoísmo, uma vida que eu não quero aprender mais, que eu não quero compartilhar, uma vida aquela, como diz a música do pagodeiro, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou seja, a natureza humana em si, não é? E as energias e as leis soberanas da vida vai nos burilar. Então, às vezes, a dor e a enfermidade pode ser que não seja resgate. Pode ser uma dor e uma enfermidade buriladora para eu despertar as potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que momentaneamente o encarcera. Não é? Vocês já devem ter ouvido falar disso. Pessoas que mudaram toda a sua vida para melhor depois de um tratamento de câncer com sucesso. Ou mudaram para melhor mesmo ainda tratando. Muitos que não se suicidaram com uma depressão profunda ou criaram outros constrangimentos piores, saíram muito melhores de uma depressão profunda. Eu sou um caso. Eu me acho, quando eu tive uma depressão profunda lá há 23 anos atrás, eu olhando lá para trás, puxa, aquilo foi burilador. Eu precisava daquilo. Nessa área, a ciência médica alcançou um elevado patamar de conhecimento. Tudo é tratável, debelando antigas enfermidades que dizimavam milhões de existências e alucinavam multidões. As vacinas, por exemplo, né? E hoje, nesse momento de transição, parece que a gente anda dando um passo para trás. Tem gente que é contra. Não, vacina salva a vida, entendeu? Ah, mas vai botar o bicho ali dentro. Claro, é isso. Bota o bicho ali dentro do teu corpo para que teu corpo crie defesa para quando tu pegar, na realidade, o vírus vivo, tu já tem ele morto no corpo e as defesas estão prontas para o vírus vivo não te matar. Então é quase uma imbecilidade não tomar vacina, entendeu? A Covid teria matado, sei lá, zilhões de bilhões de pessoas. Teve vacina, não é? Então parece que a gente estamos querendo dar passos atrás. Então com ciência não se brinca. Allan Kardec é muito claro na doutrina espírita, está no livro dos Espíritos.
para quem não leu, leia. Se a ciência provar que estamos errados, o espiritismo deixa a sua tese para trás e segue a ciência em primeiro lugar. A ciência foi dada por Deus para o melhoramento da vida. Se a gente bota aí final do século XIX, início do século XX, 30 anos a gente era velho. 30 anos. Nós éramos uns velhos. 40 e poucos, 40, 50. Muito poucos chegavam aos 50 anos. Não tinha penicilina ainda na primeira metade do século XX. Olha o que é agora. Agora brincando, vou brincar com vocês, mas brincando de uma forma séria. Esses dias deu no Fantástico os Rolling Stones, o Mick Jagger, parece uma lagartixa magra, 82 anos, lançaram agora um disco novo. Da onde? 30 anos, há 100 anos atrás, tu com 30 anos, tu era uma carquilha. Isso é ciência, gente. Entendeu? Não é que o mundo mudou, que o sol ficou com uma energia mais curativa. Não, isso é ciência. Entendeu? Alcançou patamares elevadíssimos de conhecimento. E chegaremos à cura do HIV, chegaremos à cura de todos os cânceres, estamos para isso. Né? O mundo será transformado em um mundo regenerador. Ainda um mundo de matéria não tão densa, mas um pouco densa, ainda com dores, ainda com sofrimento, mas muito menos do que tem hoje. Por quê? E por culpa de quem? Da ciência. De mais nada. Da ciência que Deus colocou, não é? A par e à disposição dos homens para que estudassem e aprendessem com a natureza e dominassem a natureza. A lucidez do diagnóstico, a habilidade cirúrgica. Hoje, daqui a pouco não tem mais cirurgião que vai operar a gente, vai ser tudo na robótica, que nem os caras fazem carros sem erro. A farmacopeia rica, as diversas terapias alternativas, tanto psicológicas como a quarta escola de psicoterapia ou psicologia transpessoal, não é? Como as físicas, como a homeopatia também, riquíssimas terapias alternativas, têm contribuído com um grande contingente de socorro para atender os enfermos. E ainda a bioenergia, nas casas espíritas, no Reiki, na Umbanda, não é nas casas de caridade que aplicam a bioenergia, tudo isso, terapias alternativas para a nossa saúde. Embora os surtos periódicos de antigos males e o surgimento de outros que a imprevidência gera, essa conquista expressiva contribui para que tal sofrimento seja atenuado. Então, as pessoas estão passando de 100 anos hoje. Gente, isso é ciência, não é? E as que passam de 100 anos, também nós temos que colocar uma observação muito importante: cabeça. Cabeça, boa cabeça, entendeu? Veio dor, trata, mas sem multiplicar sofrimento, de forma que eu me sinta ainda mais flagelado por aquela dor ou aquela enfermidade que veio. Na área das psicologias, eu falei da psicologia transpessoal, a visão humana é hoje mais benigna do que no passado. Se você era louco na metade dos anos 50, tu caía nos manicômios que eram masmorras medievais. Não tinha tratamento, entendeu? Foi o grande médico Pinel que mandou os caras na época lá abrir todas as portas daquela cela e soltar os loucos tudo no pátio, e que ele garantia que não seria massacrado por eles. Veio a humanidade para a psicologia e para a psicoterapia, não é? Hoje o enfermo mental é considerado um ser humano. Imagina você ter depressão, síndrome do pânico, não é? Transtorno bipolar, transtorno de borderline, essas coisas que hoje as pessoas tomam remédio, tu às vezes está lidando, falando, conversando, trabalhando com pessoas que têm uma, duas, três, todas essas doenças, e ela está tomando os remedinhos dela e está ali, entendeu? Vivendo há 50 anos atrás, talvez até menos, não tinha isso, não é? Então, o enfermo foi considerado um ser humano, e como tal prossegue vivendo, ainda que momentaneamente tenha perdido por vezes lá na esquizofrenia, na demência, a identidade, o equilíbrio, mas tem o direito
inclusive esses de receber assistência, oportunidade, amor, cuidado, afeto, tem, né? Hoje tem as clínicas de internação de psicóticos, de dementes, eventualmente pega alguém que maltrata essas pessoas, mas de uma forma geral são muito bem cuidados, não é? Multiplicaram-se lamentavelmente, porém, os distúrbios existenciais. Quando ela diz que multiplicaram, então a ciência avançando e melhorando a qualidade de vida e trazendo todas essas ferramentas para prolongar a nossa vida, o que a gente precisava fazer? Ser feliz. É isso que a gente precisava fazer, ser feliz. Não é? E o que a gente fez? Começou a acumular distúrbios existenciais, reflexo das nossas atitudes e das nossas ações comportamentais na área psicológica, nascendo a chamada geração neurótica, perdida no mare magnum, ou seja, no mar gigantesco, não é um termo, das vítimas do sexo em desequilíbrio, das drogas alucinantes, da violência e da agressividade humana, do cinismo desafiador, da maledicência, dos maus hábitos, não é? A gente precisava ser feliz. É como se a ciência sobe e a gente começa a descer a ladeira das nossas iniquidades e enfermidades morais. Então, hoje tem um monte de coisa, tudo tem tratamento. Mas se a gente parar para observar, parece que nós mesmos procuramos novos desequilíbrios e novas doenças, pelos vícios, pelos desequilíbrios, pelo mau comportamento, pelo mal pensar. Pura alucinação, pura demência consciente. A doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo, aqui entrando na biologia. Doença, enfermidade, é resultado do desequilíbrio da energia do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença. Olha aí a Covid aí, ó. Coitadinha da Covid, né? Ah, a Covid matou um monte de pessoas. Matou. Milhões no mundo inteiro. Mais de 700 mil no Brasil. Vamos de novo. Leia aqui, Joana. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita. Para mim, aqui está claro, eu não sei o que vocês interpretam. Quem morreu teve a sua responsabilidade. Kármica, não é? Kármica, pode ter sido lei do karma, causa e efeito, mas principalmente energética. Tanto que é verdade também que muitos contraíram antes das vacinas e nada sentiram. O seu mecanismo de defesa e a sua estrutura de defesa combateu. Causam fraqueza física e mental. A queda da energia, favorecendo o surgimento da doença, por falta da restauração da energia mantenedora da saúde. Como é bom o bem pensar, como é bom a prece, a meditação, a imaginação criativa, o passe, o reiki, a fluidoterapia. Como é bom, tá aí, ó. Nós precisamos de energia, nós vivemos de energia. Como é bom o sol, como é bom botar o pé na terra, como é bom cheirar uma flor, passear num bosque, não é? Não ficar vegetando como uma planta dentro de um apartamento fechado, cheio de problema e remoendo problema, ou numa casa. Nós precisamos renovar a energia. Como é que está a nossa respiração? A gente para olhar um pouco, 5 minutos que seja no dia. Eu vou parar, sentar no meu sofá, fechar meus olhos e botar toda a minha consciência só na minha respiração. Sentir o ar entrando pelas narinas, passando, né, pela minha garganta, sentindo. Tomar consciência do meu corpo, 5 minutos. Um dos maiores canais de entrada de energia é na respiração. É automático.
A gente não está nem aí. Começa a vida de manhã e vai até o final da noite dormir, tu nem pensa que respira, porque é automático. Os medicamentos matam os invasores, é verdade, mas não restituem o equilíbrio como se deseja, se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. Então, o medicamento combate ali. Quando passa o efeito do remédio, tu vai ter de novo. A energia da célula não foi renovada. Ela está debilitada. A conduta moral e mental dos homens quando cultivas as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o organismo, o sistema nervoso, com vibrações energéticas deletérias que bloqueiam áreas por onde se espraia a energia saudável, abrindo campo para a instalação das enfermidades graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que ali se instalam. Então, para a ciência e para a medicina, um vírus ou uma bactéria nos mata. Só que a doutrina espírita complementa. Eles nos matam, mas não são a causa. Por isso que, às vezes, o vírus e a bactéria estão sendo tratados pela medicina e pela ciência e não surte efeito. Porque não está tratando a causa, que está no espírito. Em consequência, na mente. A cura sempre provém da força da própria vida, quando canalizada corretamente. E aqui, Joana, é muito claro. Cura para quê? Para tudo. Para o câncer e enfermidade mais degenerativa que tu tenha. A cura sempre provém da força da própria vida, quando canalizada corretamente. Na vida, na energia da vida, do mundo que nós vivemos, tem a cura para tudo. E por que eu não me curo? Eu não sei canalizar. Eu não consigo canalizar. Aonde é que está o meu foco? No sofrimento e no sofrimento do sofrimento. Entenderam? É isso que está o meu foco. Quando que eu vou me curar? Será que esse remédio vai fazer efeito? Será que esse médico é bom? Quanto tempo vai ser o tratamento? Será que esse negócio vai me dar efeito colateral? Será que essa radioterapia ou essa quimioterapia eu vou conseguir? Será que esse remédio não é vai me fazer bem? Sofrimento do sofrimento, entendeu? Nós não canalizamos a cura. A gente canaliza o sofrimento. As tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças. Sofrimento que gera sofrimento. Sofrimento que gera sofrimento. Eu não consigo canalizar a cura, o bem-estar e a felicidade. O que eu canalizo? O mal. Eu sou pessimista, eu me frustro, eu guardo rancor, eu encho o saco, eu me irrito, eu critico, eu julgo. E aí há distonias energéticas que me abrem campos de tensão para enfermidades. Do contrário, eu iria ter só os meus problemas do envelhecimento lá até a morte, que é o desgaste do corpo. Segundo a lei da gravidade. Só isso. Mas, ou seja, sofrimento que gera sofrimento. É nisso que a gente foca. Que cada um pense os problemas e as dificuldades que já passaram. Que cada um pense. No que a gente foca? A gente foca na cura? Não. Focamos no sofrimento. A gente pensa na doença e no sofrimento sempre. Doença física ou emocional. Quando estamos com ele. Sempre. A gente não muda o foco e diz que não consegue. Ah, eu tento, mas não consigo. Claro, nunca treinou. Não teve esse treinamento, não consegue canalizar a cura, canaliza o sofrimento para as doenças. O homem, desde as suas origens sociais, aprende a conservar mágoas, desequilibrar-se por acontecimentos de menos importância, desarticulando o seu sistema energético. Passa de um aborrecimento para
vírus emocionais que existem. Então, primeiro, nós somos contaminados pelos nossos vírus emocionais, vírus não é físicos, não é que estão além, corpos metafísicos, não é vírus que a gente não conseguiria ver nem pelo microscópio. Então, a gente se contamina com eles para depois nos contaminarmos por aqueles biológicos. Vírus emocionais que facultam a instalação dos outros, ó, dos biológicos, degenerativos, responsáveis pelo agravamento das suas doenças e de todas as enfermidades. Evitando essas cargas, o sistema energético imunológico liberará de doenças o indivíduo e a sua vida mudará, passando a melhorar o seu estado de saúde. Esse é aquele que aprende a canalizar a cura que está na vida. As causas profundas das doenças, portanto, estão no indivíduo mesmo, que se deve autoexaminar, autoconhecer-se, a fim de liberar-se desse tipo de sofrimento. Então, eu estou com uma dor, vou no médico, recebo o diagnóstico. Primeira coisa, eu tenho que meditar e focar no porquê e o que aquela doença, aquela enfermidade está querendo me dizer. E ir para a vida para canalizar a cura. É isso que eu tenho que focar. Entender o porquê que chegou a doença, aonde que eu busquei, não é? O vírus psíquico que me contaminou com o vírus biológico, deu uma descarga energética e me trouxe a enfermidade. O que eu tenho que mudar no pensamento e no hábito para, a partir de então, canalizar a cura que está na vida. De imediato ao prazer, ó, que gera sofrimento. O cotidiano demonstra que a busca insaciável do prazer, não é uma vida hedonista, materialista ao extremo, constitui um tormento que aflige sem compensação. Quando se tem a oportunidade de fruí-lo, constata-se que o preço pago foi muito alto e a sensação conseguida não recebeu retribuição correspondente, não é? Eu já disse outras vezes aqui. Geralmente, como operamos, isso é cognitivo. Em todos é assim. Como é que eu faço as minhas escolhas? Eu busco o prazer e fujo da dor. Já tivemos essa aula. O que eu tenho que meditar? Se o prazer imediato, fugaz, não me causará um sofrimento e uma dor futura. O vício é um exemplo, claro. Não é? O vício, qualquer tipo de vício, é um exemplo claro. Vai me dar o prazer imediato, vai me entorpecer, mas vai me adoecer futuramente. É isso que acontece com os vícios. Então, muitos prazeres, se não a grande maioria, geram sofrimento. E por que eu ainda usufruo desses prazeres? Escolhas erradas, não é? Eu não estou buscando a cura da vida para a minha autocura, eu estou buscando mais sofrimento, não é? Além daqueles que eu já tenho, que é do depauperamento do corpo pela lei da gravidade e o desgaste orgânico, biológico, psicológico, eu busco outro pelos vícios. Por exemplo, os desequilíbrios emocionais, pela raiva, pelos desequilíbrios emocionais. Ademais, há aquisições que proporcionam prazer em um momento para logo se transformarem em dores acerbas. Os vícios são o mesmo exemplo. E o responsável por esse resultado é a ilusão. Eu preciso ficar feliz, então eu vou me entorpecer. Nem que seja para ficar feliz por um momento. Isso é uma ilusão. É melhor ter uma dor agora e dor com galhardia, não é com resiliência agora, para ter uma vida saudável amanhã. Mas isso é escolha. A maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada, tá? Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem ao aspecto e a movimentação que geram prazer. E agora vamos para o segundo. Até agora a gente só tinha visto o sofrimento do sofrimento. Esse é o sofrimento da impermanência das coisas terrenas.
Ou seja, tudo acaba. A vida, além de ser sofrimento, como o Buda bem colocou, também é impermanência. Tudo muda, tudo termina, tudo acaba, tudo se modifica, tudo se destrói, tudo se transforma. Menos o espírito imortal. Quando eu falo vida, vida aqui, nossa, terrena. O espírito imortal segue. Ele é o princípio inteligente do universo. Então, quando a gente encara a vida de uma forma incorreta, buscando os valores transitórios em primeiro lugar, aí começa o sofrimento da impermanência. Esfumam-se como palha ao fogo, atiçado pelo vento, logo se transformando em cinzas, flutuando no ar. Mas esse sofrimento, o segundo tipo, né, que é o sofrimento por impermanência ou medo da mudança, e o medo que a mudança gera, fica para a próxima, porque é muita informação, não é para uma aula só. E a gente precisa ter cérebro e emoção para meditar em todos esses aspectos, tá bem? Então, na análise do sofrimento aí de Buda e de Joana, o sofrimento do sofrimento. Agora, se ninguém aí desmaiou e não dormiu com as informações, alguns eu até estou vendo, estão ali bem acordados, eu deixo para vocês aí marcarem as mãozinhas e comentarem, tá? Muito interessante isso, porque passamos por uma Covid, né? Então, eu quero que vocês a gente está agora 20h49, tem tempo. Se vocês quiserem comentar. Ana, pode comentar, tu levantou a tua mãozinha aí, ansiosa. Paulo, eu assisti há um tempo a um documentário sobre a passagem de Buda. Aí, claro que nós, seres humanos imperfeitos, né, e falo por mim, vem aquele julgamento, como pode um ser abandonar aquele reino, aquele mundo de riqueza, sendo paparicado por pai, futuro rei, né, abdicar desta vida para se autoconhecer, ficar embaixo de uma árvore sem sem necessidade, o básico da vida o cara não tinha, a barba crescendo, e aí o que ele nos dá de retorno é de uma grandeza tão fantástica que hoje eu vejo assim, se não fosse talvez ele ter feito aquilo, como seria o mundo hoje materialista do jeito que ainda o é, né? E na sequência eu Boa assisti um reflexão. documentário também sobre as pessoas que tiveram câncer e se curaram por um pensamento positivo, por enfrentamento, por ver que o sofrimento não é tão sofrido assim quanto ainda o nosso cérebro acha que é, né? Não sei se o cérebro é tão culpado, os nossos pensamentos que a gente manda para dentro do corpo, mas é um documentário muito fantástico porque vem os depoimentos de pessoas que enfrentaram aquilo de uma maneira tão gostosa, mesmo tendo o primeiro susto, achando que ia morrer, naquele tempo que ainda que câncer matava, que não tinha cura, e talvez químio não fosse resolver, rádio não fosse resolver, e no final encararam uma doença de uma forma tão diferente que desde aquele dia que eu vi aquele documentário, isso tem algum tempo, tá? Que eu aprendi a conversar com as minhas células, aprendi a conversar com o meu corpo, porque ele responde sim de uma forma tão fantástica que a gente não tem ideia do que o nosso corpo é capaz de reagir numa situação que nós julgamos sofredores, né? Ah, por que que eu tenho isso? Tu tem porque tu tem que encarar. Acho que a gente tem que começar a ver a vida dessa forma, né? Tudo é um crescimento, tudo é um aprendizado e tudo se tira lições. Isso aí. Show de bola. Bem, bem, bem boa reflexão. Mais alguém?
É isso, pessoal. Então tá, então. Então, leiam se puderem, tá? A apresentação, já botei lá no grupo. Analisem. Eu vou publicar em PDF, se vocês quiserem ler, tá? E é importante, pessoal, meditar isso, porque graças a Deus, né, se a gente, nesse momento da saúde, não tem alguém que tá, né? Então, e ele chegará, né? Mais cedo ou mais tarde, independente daquilo que venha, o sofrimento é real, ele chegará, tá bem? Então, vamos agradecendo então a Jesus, aos nossos mentores, os amigos espirituais que nos acompanharam. Eu peço à Mãe Santíssima, Pai Francisco de Assis, não é? A todos os anjos e mentores espirituais dessas pessoas que estão desencarnando nessas guerras fratricidas, nas intempéries climáticas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, principalmente as crianças, não é? Que a gente possa orar sempre pelas vítimas das guerras, das intempéries climáticas, também pelos nossos irmãos suicidas que sofreram como a gente, mas não conseguiram, não é, vencer o seu sofrimento e partiram para esse caminho aí tão equivocado. Não os julgamos, por eles precisamos orar e pedir misericórdia pelos perseguidos, pelos obsidiados, pelos doentes, pelos que estão internados em tratamento, por todos. Que a Mãe Santíssima, os médicos, socorristas, benfeitores espirituais, que já amparam, a gente sabe que não estamos sozinhos, que eles nos amparam, não é? Agradecidos à mentora Joana de Ângeles, ao príncipe Gautama, né, já vivendo em esferas, não é, sublimes, aos mentores de todos nós, a nossa mais profunda gratidão. E que estejamos reunidos aqui, se Deus quiser, no próximo encontro, para darmos sequência nesse aprendizado. A todos, muita luz e muita paz. Fiquem com Deus e até breve. Amanhã eu baixo a gravação e publico lá para vocês, tá certo? Um grande abraço e um beijo no coração. Boa noite a todos. Boa noite.